A página é a seguinte, número 69 do livro Pão Nosso. Hoje, antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, em Hebreu. Recíproca, diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente. Está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. É uma belíssima página e apresenta para a gente o espaço físico com a visão do espírito. Veja, o espaço para o espírito, para nós encarnados, ele é realmente um espaço de tempo. Esse espaço de tempo, ele é o hoje. Então, a cada dia, nós recebemos uma nova oportunidade. Quando ele, no final do texto, vai lembrar da redenção de Paulo, ele também nos chama a lembrar do exemplo. Que importa o homem rude que tenhamos sido ontem? Que importa as violências que tenhamos cometido contra muitos, os erros que passaram? Esses já passaram, estão no ontem. E não é motivo ou desculpa para ficarmos paralisados na capacidade de fazer todo o bem possível no dia de hoje. Então, a página ela tenta nos mover para frente. Não adianta ficar paralisado, pensativo no amanhã, procrastinando o bem que deve ser feito hoje. Mas as nossas capacidades são muitas vezes limitadas. Então, comecemos pelo bem que possamos fazer
hoje. Pequenino, muitas das vezes, simplório, talvez mínimo, melhor dizer, talvez migalhas, mas comecemos agora, no hoje. Agora, comecemos com os exemplos, com as atitudes, com as modificações. Por que isso? Porque quantos se perderam só com a teoria, deixando para o amanhã ou se culpando pelo ontem e ficaram só com a teoria e não caminharam na atitude correta, na movimentação a que deveriam fazer. Quando tudo fica difícil da gente falar, quando o diálogo às vezes se fecha, só nos resta uma coisa a fazer: o exemplificar. Então, muitas das vezes, a vida nos traz o silêncio para que a gente aprenda a falar com as atitudes. Então, por que não aproveitar o momento que nos é oportuno, o hoje, e ir à frente buscando a ação que podemos? Paulo chegava a dizer que era preferível ser prisioneiro do Cristo do que liberto do mundo, de tanto se arrepender de tantos maus atos. Mas uma hora despertamos. E quando despertamos, busquemos o agir modificado e não mais a modificação do conhecimento. Eu acho que a página é muito, muito rica, muito interessante e põe a gente de novo no ponto de equilíbrio. Porque entre o desequilíbrio das amarras do ontem, do qual não nos orgulhamos, e a ansiedade, a fuga para o amanhã, a procrastinação, o hoje é o ponto de equilíbrio a que devemos começar com aquilo que podemos fazer, seja uma leitura da página, seja uma prece, seja uma atitude carinhosa no lar, na via pública, qualquer coisa que seja. Comecemos e aos poucos iremos melhorando. Era isso, Rafa. Ficou ótimo. O Flavinho que está no comando aí. Flavinho? Vai ver a prece. A Ana não vai entrar, não. Ela não vai. Isso, mas eu faço. Tem que ver a prece. Aproveita, pessoal. A oportunidade da prece é hoje, hein? Quem vai? A Beth está aí? Não está aí, eu acho. A Beth está aqui, sim. Terça-feira, a Beth tem um compromisso sério com a Associação Espírita Paz e Harmonia. Eu posso até não emitir opiniões, mas eu estou presente toda terça-feira. Após um momento de introspecção, vamos pedir ao Pai Maior iluminação para o estudo da nossa noite de hoje. Com essa página belíssima inicial do Fernando, que façamos hoje o que pudermos, primeiro por todos nós, porque se não caminharmos em direção à nossa recuperação, não seremos capazes de auxiliar, de sermos caridosos com o próximo de nós. Que pensemos exatamente sobre esse, como disse o Fernando, o ontem já passou, que deixemos os nossos erros, as nossas mágoas no passado e a partir de hoje possamos caminhar em direção a essa luz espiritual, a essa paz de espírito e a esse amor universal que nos interliga através desse tempinho online. Que assim seja, Pai.
Sim, seja. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. A paz de Jesus permaneça em nossos corações. Que a gente possa aí ter uma terça-feira abençoada de estudos e dando sequência, dessa vez já de imediato, ao estudo da obra Nosso Lar. A Aninha costuma fazer primeiro uma página e os comentários dos contos de Nair Lúcio, mas hoje, infelizmente, ela não pôde comparecer, mas gravou vídeo essa semana, gravou vídeo falando sobre amor na semana passada, muito bom. Aliás, tem ficado excelente os vídeos que a Aninha tem gravado. Ela está cada dia melhor. Então a gente vai dar sequência ao estudo aí da obra Nosso Lar, no capítulo 20, Noções de Lar. Antes da gente continuar, vamos aqui mais uma vez pautar algumas coisas dentro de Nosso Lar e dentro da perspectiva espírita para a gente compreender melhor a obra e compreender melhor aí os posicionamentos da Dona Laura. Primeiro, é uma obra psicografada e é literatura espírita que não se confunde com doutrina espírita. Por que eu estou dizendo isso? E já falei isso outras vezes aqui. A doutrina espírita é aquele corpo doutrinário das obras da codificação, que Allan Kardec pesquisou, que passou por um crivo, que muita coisa foi extirpada, que muita coisa foi incluída, teve ali todo um trabalho de pesquisa de Kardec juntamente com a equipe do Espírito Verdade. Essa equipe do Espírito Verdade é uma equipe muito ligada a Nosso Senhor Jesus Cristo, ao ponto de que André Luiz, em uma das suas obras ali, mais precisamente na obra Missionários da Luz, ele comenta assim, um dos orientadores de André Luiz diz assim: o Espírito Verdade, que é o próprio Espírito do Senhor, e aí muita gente começa a dizer que o Espírito de Verdade é Nosso Senhor Jesus Cristo. Um outro momento é na codificação, quando a gente olha para uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela tinha sido assinada por Jesus de Nazaré, como se um médium tivesse psicografado Jesus. E depois essa psicografia, que é uma psicografia lindíssima, uma das passagens mais bonitas do Evangelho segundo o Espiritismo, ela entra no Evangelho segundo o Espiritismo não mais como uma dissertação espírita, mas como um capítulo, e quem assina, Kardec coloca, é o Espírito Verdade. O Espírito Verdade, então, é o próprio Cristo? Eu acredito que não, mas acredito que isso faça pouca diferença, porque os Espíritos dizem para nós que quando chega em determinado patamar, eles se confundem, porque a orientação deles passa a ser a mesma. É como quando você pega assim, um cara que está estudando, ele é doutor, pós-doutor, ele é não sei o quê, e aí você pega um que tem muito conhecimento e pega o outro, tudo aquilo que eles disserem vai estar mais ou menos no mesmo sentido, vai estar mais ou menos no mesmo caminho, porque os caras têm o mesmo nível de conhecimento. Por que eu estou fazendo essa introdução? Estou fazendo essa introdução porque o corpo doutrinário da doutrina espírita, o corpo doutrinário, as obras de Kardec, foram revisadas por essa falange do Espírito Verdade. E aí a gente vê o nível da falange que trabalha na codificação. Inclusive, um dos espíritos que assina a codificação no Livro dos Espíritos é João Evangelista. Então a gente vê ali a evolução do grupo espiritual que cuida da codificação. Outra coisa vem as obras subsidiárias. São as obras que os médiuns passaram a psicografar para complementar muita coisa que foi dita na obra básica. Então, a gente começa a trabalhar com outro grupo de espíritos,
Quando a gente penetra em nosso lar, a gente começa a trabalhar com outro grupo de espíritos também. Que ali André Luiz está entrevistando a Dona Laura. Dona Laura é um espírito perfeito? Não. É um espírito da envergadura do Espírito Verdade? Não. Dona Laura é um espírito que viveu como nós, está na colônia de nosso lar, que é uma colônia muito próxima da Terra, desencarnou muito provavelmente ali na época da Primeira Guerra Mundial ou antes da Primeira Guerra Mundial, e fala de acordo com o contexto social em que ela viveu. Mas no plano espiritual já não é tudo muito mais evoluído? E a gente vai perceber que essa obra vem a lume em 1940, as coisas que ela traz para 1940, como o Flavinho bem pontuou no estudo passado, já é, sim, algo surpreendente. Mas agora, resta a gente saber uma coisa: como fica o espiritismo e o movimento feminista? Como fica o espiritismo e a visão e conceito da mulher no mundo moderno? Como é que a gente vai analisar as falas da Dona Laura? Nós vamos entender então que, se tratando de literatura espírita, nós estamos trabalhando com espíritos que falam de acordo com a realidade deles, de acordo com o contexto social que eles ainda trazem impregnado e que se soma ao conhecimento da doutrina espírita, ao conhecimento espiritual que eles adquirem na colônia espiritual de nosso lar. Mas nenhum espírito esclarecido violenta a consciência. Quando eu digo que nenhum espírito esclarecido violenta consciências, significa que mesmo quando chega no plano espiritual, só é transmitido pelos mentores da espiritualidade maior aquilo que a gente tem condição de suportar e de assimilar. Porque não adianta nada eu trazer um conhecimento que o outro não tem condição de assimilar, ele não tem condição de trabalhar aquilo internamente dentro dele. Às vezes é preciso ter vir outros conhecimentos antes. E a gente vai, de repente, fazer uma interpretação da obra Nosso Lar muito com essa lente, com essa perspectiva. Essa perspectiva de quê? De que cada espírito trabalha e fala de acordo com o seu grau de evolução. E que Nosso Lar é uma colônia que está acolhendo pessoas que saíram do umbral, mas que é uma colônia ainda bem próxima à Terra, que ainda tem muitos hábitos, muita coisa ligada à estrutura material aqui da Terra. Embora a gente saiba que isso aqui é uma cópia daquilo que está lá. Aliás, é um rascunho daquilo que está no plano espiritual, porque lá é o mundo primitivo. Mas eu quero dizer em relação a hábitos e a modo de pensar. O espírito desencarnou e muitas vezes não tem evolução para se desprender totalmente dos seus velhos hábitos e do seu velho modo de pensar. Então a gente vai, a partir desse raciocínio, entrar na obra Nosso Lar. Acho que é aqui. Bom, é aqui. Eu já falei dessa parte aqui. Ô Flávio, você lembra onde é que parou, mais ou menos? Aqui. Não. É porque eu pensei que você tivesse marcado aí. Ó, eu lembro que eu falei da indiferença. E aqui ela diz: na maioria dos casais terrestres passam horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher se desespera. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo,
na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima um faz viagens mentais de longa distância quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da moda. É claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o verso sublime. Bom, aqui a gente volta então e lembra. A dona Laura tinha comentado com o André Luiz que o lar ele é formado por duas retas. Um traço é o sentimento feminino, o outro traço é a energia trazida aí pela masculinidade. Esses conceitos, André Luiz diz, calavam-me fundo e impressionado observei. Aqui eu inicio o estudo. Dona Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se nós conhecêssemos tudo isso lá na Terra. E aí a dona Laura diz, questão de experiência, André. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes, mas logo que recebem a bênção nupcial, o casamento, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam o coração. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. O que ela traz aqui? Ela traz aqui aquilo que a gente vê muito comum em tudo quanto é lugar. Tá namorando é uma beleza. Namorou, noivou, a tudo mil maravilhas. Qualquer coisa que a pessoa fala, na época, é coisa de gente apaixonada, né? Na época que a pessoa está apaixonada, qualquer coisa que o outro fala vira motivo de riso. Qualquer piada que o outro faz é engraçada. Casou, a coisa começa a mudar de figura. E é isso que ela diz ali. Não sou eu que estou dizendo. A dona Laura, velha de guerra, a gente vê que isso não é do século XX. Isso já vem desde lá de trás. A dona Laura, velha de guerra, está mostrando ali, olha, depois que casa, tudo muda. Tudo muda de figura. E ela faz uma observação interessante. Ela diz assim, quando a pessoa é educada, se respeita. Mas veja que o fato de se respeitar e de ser educado, que ela está colocando ali, ela está diminuindo o problema. Mas o problema ainda existe. Ainda há uma indiferença. A gente podia dizer assim, as pessoas meio que elas, vamos dizer, não estão gostando mais umas das outras, mas fica ali cumprindo aquele verniz social.
mas as pessoas são indiferentes, são egoístas. O casal continua indiferente, continua egoísta e fica ali vivendo aquela coisa, aquele verniz social, que é uma maravilha. Quando não há educação, aí aquilo já vem logo à tona, a pessoa já joga tudo em cima do outro, que é assim mesmo, e tudo mais. Obviamente que nós não estamos aqui falando que a relação, de acordo com a doutrina espírita, não vai ter problema nenhum. O marido vai chegar em casa, bêbado, e a mulher espírita vai falar: ó, meu bem, tudo bem? Você quer comer alguma coisa, meu bem? Não é isso. Porque ninguém fica online com o bem o tempo todo. E exigir que uma mulher que tem um marido difícil, ou um homem que tem uma mulher difícil, fique online com o bem o tempo todo, às vezes é exigir muito para um espírito endividado como nós. Mas ela está mostrando o quê? Que nesse jogo de namoro, noivado, casamento, quando há a união definitiva, à medida que vai esfriando a paixão, à medida que vai esfriando a união carnal, que é aquele fogo do começo, tudo é muito bom, tudo é muito não sei o quê, qualquer coisa termina na cama, quando isso vai acabando, as pessoas vão perdendo o interesse, porque a união é carnal, não é espiritual. Esse é o principal problema que a dona Laura começa a mostrar. E isso é muito comum. A gente não pode pensar que vivendo hoje num mundo que nos ensina o tempo todo o materialismo, que as pessoas se unem espiritualmente. Porque não é assim que funciona. E aí eu comentei a importância da evangelização infanto-juvenil para já trazer para as crianças, para os adolescentes, o verdadeiro conceito de união. Como que elas devem enxergar uma união, até mesmo para tornar esse parceiro ou essa parceira mais interessante. Porque por fora todo mundo é bonito, basta ir para a academia, basta comprar uma roupa não sei o quê, tem mulher que gosta de carro, homem que gosta de mulher arrumada com dinheiro, então botou dinheiro, todo mundo fica lindo. Mas espiritualmente, o dinheiro não consegue mudar as pessoas. Então, a proposta da dona Laura é que a união seja espiritual, que as pessoas entendam entendam as outras pelo que elas são. E para isso acontecer é preciso uma coisa: todos nós vamos envelhecer e todos nós vamos deixar de ter essa união carnal. Todo mundo. Porque se você começa a envelhecer com aquela pessoa, você vai deixar de ter essa união carnal. O que sobra então? Sobra a admiração. O nosso final é de mãozinha dada com o outro e gostando do outro por aquilo que ele é em sua essência, porque a beleza vai acabar. O corpo, se era bonito, também vai cair. E quando não tem dinheiro, cai mais rápido ainda, porque não dá para pôr silicone, não dá para pôr botox, aí piora mais ainda. Então, o que é que sobra no final das contas? A admiração. Se eu realmente admiro aquela pessoa. É isso que sobra. Isso é espiritual. Porque isso é eu enxergar a essência do outro. Eu admiro a pessoa que está comigo. Não quer dizer que a pessoa não possa ter defeitos, mas quer dizer aquela pessoa me faz sentir bem porque isso é bonito nela. Muito mais do que essa fisionomia dela ser bonita, isso é bonito nela. São coisas que a gente precisa refletir na sociedade ainda. Eu vou seguindo para a gente entrar aí nos pontos mais difíceis desse estudo que a dona Laura vai trazer para a gente. Tudo isso é pura verdade, diz o André Luiz. Do lado de lá é fácil falar isso, né? Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa benfeitora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas
reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, é constituído de ligação de resgate, forçados sob algema. Aqui ela traz para a gente o seguinte: existem vários tipos de casamento, vários tipos de união. Quando eu falo casamento, não é aquele casamento que a pessoa vai lá no cartório. Tipos de união. Existem uniões que são missionárias. Por exemplo, Allan Kardec é a esposa dele. Ela foi ali uma companheira que ficava ao lado dele, Allan Kardec dedicado à doutrina espírita, e ela amparando, e depois que ele desencarna, ela vai vai discursar em nome dele, ela vai tentar tocar a revista espírita, vai tentar dar seguimento à obra da doutrina espírita. Missão. União de almas gêmeas. Alma gêmea não significa que aquela pessoa é a minha metade, eu sou uma metade, ela é a outra. Por quê? A doutrina espírita mostra que nós somos individualidade. Mas então por que é que André Luiz coloca almas gêmeas? Alma gêmea é uma força de expressão. Não existe metade, porque não existe metade de espírito e a outra metade para um espírito formar um só. Isso não existe. Cada espírito é uma individualidade. Quando a gente encontra alguém com afinidade conosco, eles chamam isso de alma gêmea. É a afeição máxima. E o que é essa afeição máxima? Ela pode ser resumida em uma palavra: amor. Afeição máxima significa amor. A gente confunde muitas vezes o amor com outras coisas mais que estão aí dentro do relacionamento. Mas o amor é a afeição máxima. Esse é o amor que envolve a fraternidade, que envolve esse sentimento todo que faz o casal vigorar e superar tudo. Por isso que quando se fala, o que Deus uniu, o homem não separa, que não sei o quê, e a pessoa está ali achando que é aquela união. Não. Essa união de amor, de amor espiritual, de afeição máxima, é uma união difícil. E por isso que a dona Laura fala que na Terra a maioria das uniões não são assim. A maioria das uniões são de resgate. É aquele casal que, olha, eu tenho alguma coisa com você e a gente precisa quitar um débito. E aí aqueles espíritos juntam. Constitui família. Muitas vezes reencarna na família um filho problemático, que são esses filhos problemáticos, nada mais, nada menos, em alguns contextos, isso não é regra, aqueles espíritos que nós, enquanto casais, empurramos para algum crime, para algum problema, e recebemos eles de volta no lar para darmos conta daquilo que fizemos com aquela alma. Outras vezes nós recebemos pessoas que fizemos, que não gostam de nós e tudo mais, e esses inimigos reencarnam no nosso lar porque a lei final é do amor. Então, é muito mais fácil você trabalhar o amor dentro de um contexto de mãe e filho, de pai e filho, do que num contexto de amizade comum. Então, a gente tem essas uniões de resgate. A união simplesmente de duas pessoas de resgate é quando as pessoas estiveram em algum relacionamento, um busca o outro ainda psiquicamente e eles acabam se reunindo novamente aqui. Às vezes foram até parceiros de crimes em outras vidas e estão juntos aí, vivendo a trancos e barrancos. Mas tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou seguindo. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou Dona Laura. As almas femininas, André, não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender...
É isso mesmo. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode se circunscrever a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. A mulherada não sai não, deixa eu terminar de ler e vamos entender isso aí, porque isso aqui é complicado. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração. Fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Olha, aqui fica aí a explicação por que eu gastei aquele tempo fazendo a introdução. Dona Laura diz ali, o negócio é o seguinte, a mulher não tem que competir com o homem na disputa de escritórios e de outros empregos e de outras funções. Se falar isso hoje, vão falar que esse livro é machista, é preconceituoso, capaz até de quererem proibir a venda. O que acontece é o seguinte, vamos enxergar a Dona Laura então, uma mulher que desencarnou lá atrás e estava falando disso em 1940? Para tudo que ela traz, falando do lar, da partilha de tarefas no lar, para tudo isso que a Dona Laura já traz para a gente já tem bastante coisa nova aí para 1940. Que ninguém nem sonhava em pensar. Os homens daquela época, se leram o Nosso Lar, rasgaram, porque é um problema. A mulher lutou muito por direitos. E ninguém pode questionar a luta feminina por direitos. Isso é inquestionável. Por quê? Porque todos nós somos filhos de Deus, então a mulher está brigando pelos direitos, por um direito que é natural, que está na lei universal. O que a Dona Laura está colocando, a gente precisa entender que é o seguinte: as mulheres podem lutar por direitos iguais, mas as mulheres não têm funções iguais às dos homens. E aqui a gente traz um outro problema. Antigamente era muito bonitinho você falar assim, tem uma família com papai, mamãe, não sei o quê. Hoje em dia a mamãe é mãe e pai, eu falei isso na semana passada. Hoje em dia você tem pai e pai, que é o casal homoafetivo, mãe e mãe, que é o casal homoafetivo. E aí como é que fica? Fica o seguinte, o que importa é a energia canalizada, é a função desempenhada. O que a Dona Laura está dizendo ali é o seguinte, olha, a mulher como tem essa função educativa, ela não pode se embrutecer. Isso que ela está colocando. Embrutecer, ela quer dizer o sentimento. Ela não pode perder a sensibilidade. Por quê? Porque a função dela é levar a sensibilidade. Mas agora, vamos colocar no contexto atual uma mulher que precisa trabalhar e precisa sim se formar em engenharia. Nós temos várias mulheres que fazem engenharia e são boas. Nós temos várias mulheres
que trabalham como executivas em escritórios e são boas. CEO de empresas e são boas. O livro está fora de época. Esse capítulo de Nosso Lar já não serve mais para hoje em dia? Não sei. Se a gente olhar a tônica da coisa, a gente vai perceber que a preocupação dela é da mulher perder a sua função. E aqui, para a gente entender essa preocupação, a gente tem que voltar lá no Livro dos Espíritos e começar a entender o seguinte: espírito tem sexo? Não tem. Os espíritos não têm sexo. Por que não tem sexo? Porque eu, Rafael, sou Rafael nessa encarnação. Chego no plano espiritual, posso reencarnar depois no sexo feminino. Então, por esse ponto de vista, o espírito não tem sexo. Ele pode reencarnar ora na polaridade masculina, ora na polaridade feminina. Agora, a família precisa de dinheiro. A mulher precisa trabalhar para colocar dinheiro em casa. Como é que faz? Não, eu vou ficar aqui e não vou fazer nada disso. Como que fica a situação? Basta que a mulher se policie. Ela trabalha, mas não perde a sua função, a sua sensibilidade, a sua capacidade de educar a humanidade. Leon Denis tem uma obra chamada No Invisível e tem o capítulo da obra que diz assim: o espiritismo e a mulher. Lá Leon Denis vai dizer que a função da mulher é educar a humanidade. Por causa desse poder de sedução, de sentimento, por causa dessa capacidade que a mulher tem para trabalhar isso. Mas aí fica uma outra indagação. O espírito que já reencarnou várias vezes no sexo feminino e já traz essa experiência, ele não pode reencarnar no sexo masculino e aplicar essa experiência no mundo? É um questionamento que eu faço dentro da doutrina espírita. Uma outra coisa. À medida que os tempos estão mudando, nós vamos sim percebendo as mulheres ganhando mais direitos. Ganhar mais direitos significa igualdade de direitos, significa igualdade de função? Não. Então não tem nada de mais a briga do feminismo, desde que ele respeite e não transforme aquilo que precisa ser aquele sentimento, colocando na visão espírita, aquele sentimento que a mulher pode levar para a sociedade, desde que isso não seja canalizado para transformar a mulher num homem em termos de embrutecê-la, de tirar dela essa capacidade que ela tem de levar o sentimento para a humanidade, dentro da visão espírita. Então não tem problema nenhum, o espiritismo não é contra o feminismo, é contra o excesso de algumas ideias radicais. Mas não é contra a luta de direitos das mulheres. Isso precisa ficar bem colocado. Agora, contra o excesso está justamente na hora que você começa a trocar de papéis. De papéis que eu digo não é de papel em relação à questão homoafetiva, não é questão de papel sexual ou de sexualidade. É mudar de papéis na missão de cada um para a humanidade. É um programa mais amplo. Então a dona Laura começa ali a tecer algumas noções de lar e a gente precisa colocar todo esse comentário dela dentro desse contexto. Ela é uma mulher que está lá atrás, mas está trazendo noções de espiritualidade.
E André Luiz, não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho os meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem com uma semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não a executasse bem. Aqui é um problema. Ela fala ali uma coisa interessante para a gente, o seguinte: quem trabalha com criança tem bônus hora dobrado. Significa que todo mundo que trabalha com atividade com criança está naquela finalidade de educação, está na finalidade ali de construir futuro. E aí o merecimento dessas almas é maior. Quando a gente fala em bônus hora é uma linguagem que se usou ali no plano espiritual para demonstrar o merecimento de cada trabalho. Porque a gente não pode pensar que todos os trabalhos, embora sejam justos, depende sempre do sacrifício, do esforço de cada um e da missão que cada trabalho está representando. Obviamente que não é uma missão material, de acordo com o dinheiro, de acordo com aquilo que a gente está vendo ali. É uma missão olhando do ponto de vista espiritual. Educar pessoas é uma missão espiritual. E a gente vê ali a dona Laura ganhando bônus horas em dobro. Quem trabalha na evangelização, então, também tem bônus hora em dobro. Quem é mãe também tem bônus hora em dobro. E isso começa a ficar interessante porque a gente vai vendo o seguinte: o que foi a mãe de André Luiz no plano enquanto estava encarnada? Mãe. Foi simplesmente mãe. O que foi o outro, não sei o quê? Não fez nada demais. Então a gente percebe que esses espíritos começam a ganhar mais merecimento por tarefas simples, aparentemente simples. Ninguém precisou construir uma instituição de não sei o quê para poder ser um missionário, não. Cuidou de criança, está sendo missionário. Agora, lá no final, ela começa a falar da importância do trabalho e diz assim: 8 horas de trabalho não é nada. Isso é difícil para o brasileiro. Pode ser fácil para o chinês, para o coreano. Agora, 8 horas de trabalho por dia para o brasileiro, olha, é difícil demais. O que a gente vê de gente tirando atestado para não ter que trabalhar 8 horas diárias. O que a gente vê de gente tirando atestado para não ter que ir trabalhar. O que a gente vê de gente que sofre por causa de trabalhar 8 horas. E lá no plano espiritual ela fala: olha, eu ia me sentir envergonhada se não trabalhasse 8 horas por dia. A gente tem dificuldade com essa coisa de trabalhar, de se dedicar ao trabalho. A gente precisa se preparar melhor e entender que o trabalho é uma oportunidade de crescimento. Ali, para quem está trabalhando na Terra, aqui, e também o crescimento espiritual. Porque imagina a gente chegando no plano espiritual e alguém fala assim: olha, Rafael, você vai ter uma tarefa aqui, 8 horas de trabalho por dia. Meu Deus do céu, mas nem na Terra eu trabalhava assim, nem vivo eu trabalhava assim, agora morto vou ter que trabalhar mais do que estava vivo? Vamos ver como é que vai ficar. Nós reclamamos muito, nós temos muita dificuldade com essa coisa de trabalho, muita mesmo. Nós gostamos de ganhar muito e trabalhar pouco. Faz parte do mundo. A gente está encarnado, tem corpo, tem um monte de coisa para ver, mas vamos nos acostumando aí com 8 horas de trabalho que o nosso lar nos espera. Flavinho, está acabando?
Então vamos encerrar aqui, ó. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. E aí ela encerra o capítulo e vai entrar no capítulo 21. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma crítica à fala da dona Laura? Porque eu tenho alguns questionamentos aí sobre as coisas desse capítulo de Nosso Lar. Sim. Não, é isso. Cada espírito tem uma necessidade. O que acontece? Esse capítulo, as pessoas falam que esse capítulo está fora de época, entendeu? Que ele está lá em 1940, que isso foi escrito lá em 1940 e que isso já era um avanço e tudo mais. Só que assim, a luta ali é para não confundir direitos com funções. As mulheres têm um papel a desempenhar, isso é inegável. O papel da mulher, e não quer dizer assim, então um lar que perdeu a mãe, o pai não vai poder suprir esse papel. Nós não estamos falando desse papel particular de cada lar. Nós estamos falando de um papel, como diz Leon Denis, ele acha que a mulher se a mulher fosse reconhecida, isso lá no século XIX, a humanidade seria outra. Se reconhecesse a mulher e soubesse o valor e a contribuição que ela pode dar à humanidade, a humanidade seria outra. Isso Leon Denis fala no século XIX. A mulher não tinha direito nenhum. Nenhum. O espiritismo ele não exclui nada. O que ele procura mostrar é justamente a questão de que você tem liberdade e você tem funções. Entendeu? Funções. E que todo mundo vai passar pelas experiências, todo mundo vai passar pela experiência. Ninguém vai chegar à evolução completa sem vivenciar a outra polaridade, não. Todo mundo vai passar pela experiência do sexo feminino. É por isso que muitas vezes a gente vê espíritos resgatando, fazendo resgate em outro sexo e sente aquele impacto de estar num outro corpo, num outro sexo, muitas vezes por causa disso, porque o espírito não estava acostumado, tiranizou as mulheres, e aí ele precisa resgatar, entendeu? Mas todos nós estamos aqui para aprender. Então eu acho que fica dentro desse resumo, o que resume esse capítulo é o seguinte: ela fala que o lar ele é formado por dois tipos de sentimentos, a energia do homem
e o sentimento e a doçura, a educação, a inspiração da mulher. Quando nós temos um lar de casal homoafetivo, ou mesmo no lar hétero, ou mesmo num lar que só tem uma pessoa, o que importa é o seguinte: alguém tem a capacidade de canalizar esses sentimentos. Às vezes é o homem que tem. Por exemplo, eu estou aqui fazendo estudo de religião, minha esposa está gritando aqui que está gol do Flamengo. Então, quer dizer, você vê quem um está levando a religião, a outra está gritando. Então, cada hora você vai vendo uma coisa. Mas funciona assim. Às vezes tem lares que a mãe, o pai, a mãe é mais brava que o pai. Você vai fazer o quê? Oi? Falou para as mulheres do grupo falarem. Sim. Eu nasci nessa década. Eu nasci em 1949. Então foi a década que isso daí foi, vamos dizer, psicografado. Isso. Tá? E de uma certa forma, eu saí de casa para estudar, voltei e tinha 8 horas de trabalho por dia. Chegava em casa, tinha 2 filhos para criar. Então, eu, de uma certa forma, junto com meu marido, nós fomos essa linha que você diz, a linha da força. E, ao mesmo tempo, os 2 foram a linha da suavidade. Então, eu acho que esses papéis, muitas e muitas vezes, são desenvolvidos tanto pelo sexo feminino como pelo sexo masculino. Sim. Seria só isso que eu teria que dar, não chamo nem de contribuição, mas de testemunho da década de 40. Tá bom? Sim. Um beijo, um abraço. Não, é isso mesmo, e cada um tem uma vivência. Ela traça, assim, o perfil da sociedade daquela época, no geral. Entendeu? Mas é basicamente isso. Alguém mais? É a polaridade. Sim. 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 Alguém mais quer colocar alguma coisa? Nada? Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, neste momento de paz e de luz, nós elevamos os nossos pensamentos a Ti, para receber as vibrações que vêm do mais alto a nos cobrir de bênçãos, de amparo, que nós possamos respirar nessa zona de paz em que nos situamos. Que nós possamos receber, cada um de nós, as vibrações dos mentores espirituais que estão aqui conosco neste momento. Possamos sentir os nossos amigos, os nossos guias, que nos protegem e nos intui sempre. Que nós possamos nos sentir acolhidos por esses irmãos. Imaginemos os nossos amigos espirituais, nossos espíritos protetores, aqueles que são nossos parentes
e que receberam a missão de nos acompanhar nesta encarnação. Imaginemos esses irmãos nos envolvendo e nos abraçando. Que este abraço possa retirar de nós todos os miasmas, toda a energia deletéria. Que esse abraço possa retirar de nós todas as dores no corpo, toda a indisposição. Mestre Jesus, obrigado por mais um dia e obrigado por colocar junto de nós esses amigos celestes tão devotados. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Boa noite. Valeu, querido.